Olá a todos, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. É uma honra estar aqui com vocês nessa oportunidade aqui no Interhoff. Quero agradecer muito o Dr. Pacheco, o Arno, o Ricardo pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês aqui dos Estados Unidos sobre saúde contemporânea, sobre algumas health trends, para que a gente possa estar extremamente atualizados no segmento de saúde, quer seja você dentista, quer seja você médico, mas acredito que seja uma grande oportunidade para que a gente possa nos atualizar, falar um pouquinho de experiência do paciente e nunca se esquecer que, de fato, o nosso consultório é uma empresa. Então, por ser uma empresa, a gente tem que cuidar com muita estratégia, com muita tendência, analisando números, analisando o mercado, para que a gente possa ser assertivo aí no cuidado ao paciente, no cuidado à saúde e, com certeza, entregar uma experiência diferenciada para esse paciente. Então, nesse bate-papo aqui sobre saúde contemporânea e experiência do paciente, eu queria chegar ao final aqui com vocês pensando realmente de forma diferente. Então, esse é o propósito. Vou aqui minimizar um pouquinho minha tela para que a gente possa ter aqui uma oportunidade de fazer a apresentação. Estarei aqui com vocês conduzindo esse bate-papo, mas falando um pouquinho sobre esse grande tema da jornada, a jornada e a experiência do paciente. Antes disso, eu queria me apresentar para todos. Eu sou professor já há algum tempo, então esse é o meu propósito, não só empresarial, mas eu tenho um propósito acadêmico de compartilhar tudo que eu venho aprendendo aí nos meus 25 anos de assistência médica, tá? Mas academicamente eu sou mestre em administração com ênfase em saúde, sou professor de várias disciplinas, de vários MBAs no Brasil. Sou associado ao Colégio Americano de Executivos de Saúde e sou também associado e fellow do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, onde eu tenho a honra também de ser presidente de um chapter, que é o chapter de Goiás, que é onde hoje mantenho minha segunda residência, minha família, e mantenho negócios no Brasil, mas temos a sede da empresa em Goiânia. Então, meu berço está nessa região, qual me dedico bastante na transformação do sistema de saúde. Bom, eu tenho uma empresa, quem tiver a curiosidade de conhecer, que é o Grupo The One. Tenho o costume de falar que é uma empresa inovadora, uma empresa que tem no sangue essa inovação. Essa empresa eu fundei ela depois que saí da Mil. Vou contar um pouquinho dessa história, essa trajetória também na assistência médica, na saúde suplementar, mas é uma empresa que cuida de fato da experiência e da jornada do paciente e é o primeiro e o único concierge independente no Brasil e nos Estados Unidos. Especialmente nos Estados Unidos a gente trabalha com telemedicina, com telesaúde, onde a gente dá o suporte para o atendimento primário e secundário dos pacientes. Então, esse é um propósito nosso nos Estados Unidos, para atender a comunidade brasileira. Mas quem tiver a curiosidade de conhecer, entra lá, grupotheone.com.br, que vocês vão conhecer um pouquinho mais da história do grupo. Bom, como eu antecipei para vocês, hoje estou ocupando a presidência do Chapter Goiás do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde e uma diretoria do Eixo Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico da região metropolitana de Goiânia. Então, tenho a honra de participar estrategicamente desse comitê. Profissionalmente eu tenho uma passagem pela IQEGO, que é o Laboratório Público Oficial do Estado de Goiás, que compõe uma rede de laboratórios públicos do Brasil, onde eu fui controle, fui gerente de um projeto de transferência de tecnologia de um glicosímetro de Taiwan para o Brasil, dentro desse laboratório público oficial. E a minha maior passagem foi pela Mil, onde fiquei 15 anos, fui diretor executivo dessa empresa de saúde suplementar, onde eu tive a oportunidade de aprender bastante e ter realmente
uma visão e ter uma oportunidade de conhecer esse mercado no Brasil inteiro de saúde suplementar, com seus diferenciais, o qual vou tentar compartilhar com vocês aqui hoje. E recebi uma honraria do Poder Legislativo do Estado de Goiás, que é a comenda pelo Ludovico Teixeira, pelos serviços que eu prestei e continuo prestando à saúde daquele meu querido Estado. Então, esse é um pouquinho dessa trajetória e queria começar aqui com vocês do final. Essa é a mensagem que eu quero que vocês reflitam aqui no início, para que a gente possa tentar evoluir de uma forma diferente com você, mas uma mensagem extremamente importante, que é impossível progredir sem mudanças, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então, a partir do momento que a gente vai falar aqui sobre saúde contemporânea, momento que a gente vai falar sobre health trends, tendências, a experiência do paciente, jornada do paciente, tecnologia aplicada à saúde, a gente precisa de abrir a cabeça, a gente precisa entender que há uma evolução natural da sociedade, há uma evolução natural do cuidado, e a gente não consegue visualizar nada sem abrir essa cabeça, e aí a gente pega aqui um machado e com a cabeça aberta a gente vai colocar a partir de agora nesse bate-papo com vocês várias minhocas dentro dessa cabeça para que a gente possa oferecer e entender o que realmente o paciente espera. Infelizmente a gente nunca chama o paciente para discutir o que ele quer, como ele quer, e isso realmente é uma grande falha. O paciente é um consumidor, e por ser ele um consumidor, eu preciso de entender as necessidades dele, o que ele espera, e muitas vezes ele não sabe nem o que ele quer, mas eu preciso avaliar isso de acordo com o mercado e dentro do nosso bate-papo hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, antes de mais nada, queria contextualizar todos aqui que sejam médicos ou dentistas, mas hoje temos um desafio no sistema de saúde, no mundo, não só no Brasil, porque a gente vive ao mesmo tempo com três grandes pressões epidemiológicas, que a gente chama de tripla carga. As doenças infecciosas, infelizmente a gente está vivendo hoje um mundo em pandemia, que realmente nos demonstra esse tripé das doenças infecciosas de forma muito representativa, então nos traz realmente uma reflexão, mas não é só o Covid-19, mas a gente vive com várias doenças infecciosas e isso já vinha afetando o sistema de saúde no mundo, e agora com a pandemia, sem dúvida nenhuma, houve realmente um reflexo extremamente mais duro ao mercado, um golpe no mercado, no sistema de saúde. Vocês vão entender o porquê. Bom, as doenças crônicas, infelizmente, isso é uma realidade, essa realidade vem aumentando dia a dia. As causas externas, que a representatividade é bem menor do que as doenças infecciosas, das doenças crônicas, mas elas interferem realmente com uma pressão dentro do sistema de saúde, quer seja ele público ou privado, mas ele exerce realmente uma função, que são os acidentes, que são o problema do dia a dia, os homicídios e etc. Então a gente tem essa influência e esse peso das causas externas. E tudo isso com certeza influenciado pelo estilo de vida, que vem mudando dia a dia, que vem mudando geração a geração e que influencia não só o desenvolvimento das doenças infecciosas, mas das doenças crônicas e com certeza das causas externas. Então a gente tem aí o comportamento nosso, o comportamento da população influenciando esses três pontos que vem trazendo uma grande dificuldade para o sistema de saúde no mundo. Então, isso é um fator importante que eu queria contextualizar vocês aqui logo de início.
e um grande ponto, um grande fator, que é o envelhecimento da população. Então a gente vive hoje uma inversão da pirâmide etária, a gente busca estudar e entender a gerontologia e entender realmente toda essa mudança, mas é algo que, com a mudança de geração também, a gente tem um grande aprendizado, porque a população ela vai envelhecer, mas a gente tem pessoas seniors de várias gerações, e com certeza essa pirâmide inverte e teremos uma realidade em breve, uma realidade próxima à realidade que a Europa vive hoje, que a gente tem um número superior de idosos em detrimento ao número de crianças. Esse é um movimento populacional e a gente precisa de considerar isso no sistema de saúde porque traz reflexos críticos, como custo e, mais uma vez, a gente está envelhecendo, lembrando aqui do slide anterior, a gente envelhece com muita doença infecciosa, a gente envelhece mais doente, porque a gente está falando da doença crônica, e a gente envelhece com um estilo de vida, um comportamento extremamente diferenciado, e a gente vem evoluindo esse comportamento de forma negativa tempo em tempo. E isso causa uma situação muito complicada no sistema de saúde. E aqui trago dados para vocês do sistema de saúde americano, que 60% da população americana tem uma doença crônica, quer seja ela uma doença cardíaca, quer seja ela um câncer, uma doença do pulmão, uma Alzheimer, alguma diabetes, algum problema renal, mas 60% da população americana tem uma doença crônica. E 40% da população americana tem duas doenças crônicas. E como é que está o Brasil? O Brasil hoje, 50% da população brasileira tem uma doença crônica. Então a gente não está muito longe do modelo americano, e isso é preocupante, porque os custos hoje do sistema de saúde, o custo hoje do acesso ao tratamento, aliás, dessas doenças crônicas, chega a 90% do investimento e do gasto com saúde anual, que é absurdo, de 3,5 trilhões de dólares gastos anualmente com saúde, sendo que desses 3,5 trilhões de dólares, 90% para cuidar de doenças crônicas. Então, quando a gente traz ali os slides e o comentário anterior, a mudança do comportamento afeta diretamente as doenças crônicas, porque são doenças comportamentais. Então, a doença crônica é uma doença comportamental. A gente precisa de preocupar com esse movimento e com essa situação, que é uma situação extremamente complicada para que a gente possa viver. E aqui uma pesquisa que foi feita, onde a gente confirma a realidade entre a expectativa de vida. Então a gente vem aumentando, envelhecendo, aumentando a expectativa de vida naturalmente, e a gente vem trazendo isso um custo com esses tratamentos e com essa realidade que a gente vive hoje. Por exemplo, os Estados Unidos com um custo per capita de mais de 10 mil dólares por pessoa. E aqui a gente tem uma realidade, o Brasil tem uma expectativa menor e um per capita de 680 dólares por ano, sendo que os Estados Unidos gasta hoje com saúde 18% do seu PIB, que representa os 3 trilhões de dólares, e o Brasil gasta 9% do seu PIB com saúde, o que representa 657 bilhões de reais com saúde. Então é um gasto extremamente elevado e que a gente precisa de se preocupar com isso, porque essa curva
ela não tende a diminuir. Diferente de outros mercados como por exemplo a aviação, ao passar do tempo ele fica mais barato, uma vez que a gente tem evolução das empresas, evolução dos processos. Na saúde é o contrário. Então, ao passar do tempo ela fica mais cara, porque a gente vive aquela tripla carga e é uma preocupação que a gente tem que ter, porque é o mundo que a gente vive. Então a gente precisa de fazer essa reflexão, tá? E tudo isso para a gente chegar num ponto que hoje a saúde no mundo ela está doente. E é a saúde o qual nós trabalhamos, vocês trabalham diretamente com seus pacientes, mas é uma realidade que a gente precisa hoje tratar a saúde, a gente precisa de cuidar do sistema de saúde no mundo para que a gente possa ter acesso à saúde, porque tudo isso custa, que seja ele através do SUS, que seja ele através do modelo privado de saúde suplementar, que o Brasil compartilha isso de forma bem diferenciada aos outros países, como por exemplo aqui os Estados Unidos, onde eu estou. A gente não tem a saúde pública, a gente tem modelos de financiamento, mas a gente não tem a saúde pública. Mas um alerta para que a gente possa entender e nos preocupar que esse é o mundo que a gente vive, e parte da solução parte de vocês como profissionais da área de saúde, quer seja dentista, quer seja médico, quer seja fisioterapeuta, quer seja nutricionista, coach de saúde, todos os envolvidos nessa área, mas é uma oportunidade para que a gente possa refletir e assumir, vamos dizer assim, parte dessa responsabilidade de entregar um sistema de saúde eficaz, eficiente e sustentável. Então, isso é uma contextualização e nós todos como pacientes, porque infelizmente hoje a gente terceiriza a nossa saúde e isso não pode existir. Então a saúde é nossa, o cuidado é nosso, eu não posso terceirizar a minha saúde para o meu cardiologista, para o meu dentista, eu não posso terceirizar a saúde para o sistema público, para o governo, para o plano de saúde. Essa saúde é minha e esse sistema é uma fonte de pagamento do meu acesso, mas a saúde é minha. Então a gente assumir o protagonismo no cuidado da nossa saúde é extremamente importante. Então, feito isso, eu queria iniciar aqui uma outra vertente da nossa conversa, que é a satisfação. Como é que está a satisfação hoje do paciente? E aqui todos nós somos pacientes em algum momento, ou já fomos, ou seremos pacientes em algum momento. E como é que foi, como é que será a satisfação desse meu acesso ao consultório seu aí como profissional? Como é que o paciente vê esse acesso? É um acesso fácil? É um acesso difícil? Como é que é a relação de empatia entre você e o paciente? Qual a opinião dele como paciente da satisfação de acesso ao seu consultório e ao sistema de saúde? E vai aqui uma primeira pergunta para vocês. Como é que é a sua satisfação por acessar a saúde? Tá? E aí a gente começa a fazer uma reflexão também entre saúde e doença. Então, a gente tem plano de saúde ou plano de doença? A gente acessa o sistema de saúde quando está doente ou quando estamos saudáveis, buscando de forma preventiva cuidar da nossa saúde, não só de uma doença, nos prevenindo, nos cuidando esteticamente, aqui falando para um grupo seleto aqui de alunos aqui do Interhof, mas ok, eu estou falando de saúde aqui dentro do ambiente de vocês, eu estou falando aqui de estética, eu estou falando aqui de bem-estar, que deveria ser o conceito da saúde, que deveria ser o conceito do dia a dia. Então, a partir do momento que um profissional, um paciente busca o seu serviço, ele está buscando isso com uma expectativa extremamente alta, porque está buscando realmente esse bem-estar, ele está buscando realmente essa estética, ele está buscando melhorar a sua autoestima.
E como é que é a satisfação dele? Como é que é a jornada de acesso dele a você? É fácil encontrar você? É fácil agendar uma consulta, um procedimento? A comunicação é extremamente técnica? Ou eu tenho uma tecla SAP quando eu vou conversar com o paciente, traduzindo o que eu vou fazer para o linguajar dele, não de forma técnica. Então, é algo que a gente precisa de fazer com muita frequência. Como anda a satisfação, não só através de pesquisa, de forma nenhuma, é entender aspectos, não é a pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação faz parte disso, mas a satisfação desde a jornada, como ele te acha, como ele te liga, como é que você recebe ele, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é uma reflexão que a gente precisa de colocar, é uma minhoca que a gente precisa de colocar ali naquela cabeça que eu pedi para que seja aberta aqui desde o início, para que a gente possa refletir e entender o paciente como consumidor, não como um paciente que te busca porque você tem habilidade. Isso é importante. Eu tenho certeza esse aspecto técnico é extremamente relevante, porque ele tem expectativa quando ele te busca, quando você se identifica como um profissional de saúde habilitado para fazer certos procedimentos, ele já entende que você tem habilitações para fazer. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece, a gente infelizmente vive num mundo extremamente concorrido, que a gente encontra profissionais e profissionais. Mas, inclusive, eu preciso de comunicar isso para o paciente. Eu preciso de comunicar ao paciente que eu participei de um programa de atualização e intercorrências orofaciais, que eu fiz uma formação, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde a gente utilizou técnicas em cadáver fresco, o que me aprimorou a minha habilidade. Então eu preciso divulgar isso para ele. Ele precisa de entender as diferenças entre profissionais e profissionais. Então eu preciso de comunicar isso de uma forma ética, de uma forma transparente ao nosso paciente, para que a satisfação dele seja com certeza alcançada, superada, todas as suas expectativas declaradas ou não, porque o paciente também tem expectativas não declaradas que a gente muitas vezes não imagina, que ele vai no meu consultório muitas vezes buscando realmente uma melhoria da autoestima, mas ele vai lá buscar conversar comigo. Ele quer conversar comigo dentro do consultório, ele quer trazer realmente uma dificuldade, muitas vezes familiar, o que trouxe a ele essa vontade de buscar uma melhoria na sua autoestima através de um procedimento estético. E eu tenho que ter espaço, tenho que ter tempo e tenho que entender realmente essa necessidade não declarada do paciente, porque a gente não pode esquecer que ele é um ser humano. E o ser humano tem como prioridade e algumas necessidades básicas, como a relação interpessoal, que a gente perdeu aí, infelizmente, durante vários anos aí numa relação com pouca empatia ou ausência de empatia, uma relação extremamente distante, uma relação extremamente mercantilista, e de fato que é isso que o paciente ele não espera isso. Com certeza a gente tem tudo isso, mas a gente precisa de pensar que esse paciente é um consumidor e que esse paciente é um ser humano. Então fica aqui uma reflexão. E a gente precisa de melhorar aqui a eficiência do sistema de saúde. E aqui só brevemente uma pesquisa que foi feita em 2018 em 56 países no mundo, onde foi medida o nível de eficiência. Pasmem, os Estados Unidos, desses 56 países, está em 54º lugar em nível de eficiência. E o Brasil, pasmem novamente, está em 51ª posição, na 51ª posição em nível de eficiência. Significa que o Brasil é mais eficiente que os Estados Unidos na gestão do sistema de saúde, no cuidado, no atendimento ao paciente. Então,
é o dado que trago para vocês também. Bom, e esse é o pilar, vamos imaginar aquele pilar que sustenta um grande prédio, que eu vou chamar de sistema de saúde. Esse é o grande pilar que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia, que é o conceito do CREDO-PIM, onde eu preciso de entender como é a experiência do paciente, como é a saúde populacional, como eu posso reduzir custos e como eu posso trabalhar o paciente de uma forma holística, trazendo para ele um conceito de cuidado, um conceito de prevenção. Tá? Então, esse é o pilar básico do sistema de saúde no mundo, que não adianta ter uma experiência positiva se eu tenho uma saúde populacional ruim, se eu tenho um custo elevado e se eu não faço prevenção. Não adianta nada eu fazer prevenção se eu não entrego uma experiência de acesso diferenciada e assim sucessivamente. Então, é um círculo virtuoso que é um conceito que se aplica de fato ao sistema de saúde e a gente precisa de ter esse cuidado nesses 4 pontos, esses 4 elos desse círculo. E trazendo aqui também para vocês um pouquinho do DNA da experiência do paciente, tá? Mais uma vez, construindo por pilares aqui, a gente tem o pilar da personalização, da integridade, da expectativa, da resolução, do tempo e esforço e da empatia. Então, esses são os pilares da experiência do paciente, tá? E trago para vocês aqui uma pesquisa que foi feita pela KPMG no mundo, onde ele perguntou para os pacientes como foi a experiência de acesso, a experiência de cuidado. Então, o que levou o paciente a ser leal a um cuidado, ou seja, aderente a algum tipo de tratamento. Perguntou para o paciente como foi e como é a sua fidelidade com determinados profissionais ou serviços de saúde no mundo inteiro. Então, essa pesquisa foi rodada no mundo inteiro, entendendo que o pilar de personalização, o paciente, o que ele espera? Ele espera uma atenção individualizada, que conduz uma conexão emocional. A integridade é a questão da confiança, é o meu currículo, o que eu faço, a minha formação, as expectativas, exceder o que o paciente busca dentro do meu consultório através de um procedimento. A resolução é o resultado final. O tempo e esforço é o tempo que ele gasta para acessar o seu consultório, acessar o seu serviço ou qualquer outro tipo de serviço de saúde no mundo. E a empatia, a relação pessoal profunda numa relação de médico-paciente, que seja um cirurgião dentista ou de um profissional de saúde e seu paciente. Tá? Então, esse é o DNA. E aqui o resultado da pesquisa, e que é importante a gente tirar aqui algumas conclusões. Por exemplo, 22% das pessoas pesquisadas pela KPMG no mundo recomendam os profissionais ou serviços de saúde por conta da personalização. E a lealdade, 26% dessa pesquisa, do público pesquisado, 26% se tornou leal àquele profissional por conta também da personalização. Então, isso é um fato importante, não que os outros não sejam importantes, vejam aí que eles são bem próximos, então o pilar da integridade, o pilar da expectativa, o pilar da resolução do tempo e esforço da empatia, mas quando eu trago isso para uma pirâmide, eu entendo que a participação, se eu pegar ali a personalização e a integridade, mas vamos lá, vou pegar a personalização
e a empatia, porque eu estou falando de conexão emocional. Quando eu falo de personalização, eu estou falando de surpresa, estou falando ali de aumentar a autoestima, eu estou ali tratando ele como um ser humano. E a empatia, da mesma forma, eu trato e eu provoco emoções. Então veja o quão importante a relação interpessoal da experiência do paciente na opinião dele para o paciente. Tá? Isso a gente precisa de entender e refletir um pouco sobre isso. Bom, queria trazer aqui um vídeo para vocês, que é uma experiência da Cleveland Clinic, em experiência do paciente, que é o berço da experiência do paciente no mundo. A Cleveland Clinic é um dos hospitais, é o hospital mais respeitado dos Estados Unidos, por vários anos, na opinião do paciente. Aqui a gente tem algumas pesquisas que são feitas, inclusive para remunerar os hospitais de forma diferente, no Medicaid e Medicare, que é o HCAHPS, que utiliza realmente um modelo de pesquisa de satisfação e experiência do paciente. E aqui eu trago um vídeo que traduz um pouquinho esse modelo da Cleveland Clinic. Opa, perdão.
É um vídeo extremamente interessante porque mostra o quão complexo é a relação humana e quão é complexa a operação do cuidado e da assistência à saúde. Porque a gente trata indivíduos, cada indivíduo tem um sentimento, cada indivíduo tem uma expectativa, cada indivíduo tem uma experiência prévia, cada indivíduo tem uma vontade, cada indivíduo tem um problema, cada indivíduo tem uma idade, e isso traz realmente uma complexidade quando a gente fala da experiência do paciente. Porque eu não posso falar da experiência do paciente sem entender individualmente cada um. Mas, Cristiano, isso é impossível. E é difícil, mas não é impossível. A partir do momento que a gente começa a personalizar e a gente tem um cuidado pessoal com aquele paciente. Eu sei da vida dele, eu dediquei parte do meu atendimento, ouso dizer, a maior parte do meu atendimento, para que eu possa conhecer aquela pessoa que eu vou fazer um procedimento estético ou não, que muitas vezes ela tem algumas outras necessidades prévias que eu preciso de entender, que muitas vezes aquele procedimento vai gerar uma consequência que vai piorar a expectativa ou vai piorar aquela vontade daquele paciente de estar diferente. Tá? Então a gente precisa de entender esse indivíduo e investir tempo em escutá-lo bastante, entender que não é o paciente A que vai fazer botox, o paciente B que vai fazer o preenchimento. É o Sr. José Alves, que tem uma história que ele é divorciado, que a filha dele acabou de se formar, que ele tem 3 netos, que ele teve um problema de saúde. Então eu preciso de entender, preciso de personalizar esse atendimento, preciso de tratar aquele paciente como um único paciente. Então esse vídeo traz a nós aqui uma reflexão de uma grande empresa de cuidados em saúde, que é a Cleveland Clinic, um grande exemplo, o hospital, mais uma vez, número 1 dos Estados Unidos por anos consecutivos. Tá? Então, aqui uma mensagem para que a gente possa tratar o paciente de forma individualizada, tratar o paciente como um paciente único, com suas vontades, com seus desejos, com as suas necessidades. Bom, aqui eu trago para vocês um parque da Disney. Não é o parque da Disney. Isso aqui é um hospital, o Florida Hospital for Children, em Orlando. Um hospital que ele foi concebido com o conceito Disney de experiência, tá? Onde o hospital importou da Disney todo esse conceito. Então isso aqui é o lobby do hospital, onde todos os pacientes, diariamente os pacientes que que podem se deslocar, eles são levados para esse lobby, essas crianças, né, um hospital infantil, para que eles possam estar num ambiente diferente e, ousa dizer, um ambiente que cura, porque eu não estou dentro de uma sala, dentro de um consultório, dentro de um ambiente frio, de um ambiente neutro, sem nenhuma relação entre o ambiente e o paciente. Existem estudos que esse tipo de relação, esse tipo de experiência ajuda a cura, ajuda a aderência ao tratamento. E aqui eu trago, por exemplo, a pet terapia. Então, a partir do momento que eu tenho trabalhando com pets, que seja um aquário, um peixe, quer seja um cavalo dentro de um hospital, fazendo a visita a um paciente, que a gente já teve no Brasil isso, o paciente ele está mais aderente e ele se torna com certeza mais leal, ele recomenda, e a gente tem ali uma relação construída, uma relação extremamente relevante construída nessa relação que é muito importante, que é a relação profissional de saúde
paciente. É isso que eu, como paciente, busco. Tá? Aqui, então, é um exemplo arquitetônico de um hospital que investe. Isso aqui, a gente, por trás disso aqui existe um mundo. Eu convido vocês a conhecerem aqui, numa oportunidade que estiverem participando de um treinamento aqui com o Dr. Pacheco, nos Estados Unidos, no Hospital de Simulação Realística. A gente tem a oportunidade de conhecer uma grande estrutura como o Florida Hospital for Children, com essa cultura de um ambiente que cura, para a gente ter essa experiência única. Aqui é um hospital, é um apartamento de um hospital. Entenda que não parece aquilo que a gente está acostumado, e aqui eu estou falando um pouquinho agora de design. Quando eu penso como estrutura hospitalar, como instituição de saúde, isso aqui para mim é irrelevante. Mas para mim, como hospital, porque é mais importante que eu tenha um centro cirúrgico, um equipamento, uma equipe super qualificada, e isso aqui para a instituição de saúde, para nós profissionais de saúde, isso aqui é arquitetura, mas para o paciente faz toda a diferença. Ele se sente mais próximo. Muitas vezes aqui, por exemplo, esse caso, ele se sente num hotel. Inclusive a cama é uma cama maior. Então isso tudo é real. Então essa é a realidade da saúde contemporânea. Isso é uma tendência. Então a gente precisa de estar atento a essa tendência, porque ou seremos inovadores ou seremos retardatários, porque o mundo segue para isso, e essa é uma tendência, que é a tendência da gente se preocupar com a arquitetura, se preocupar com o que o paciente vê, pega, e aqui trago para vocês os 5 sentidos. Então, e trazendo isso para a área de saúde, os 5 sentidos. Então, o paciente precisa de tocar, ele precisa de sentir que ele está num ambiente diferenciado. Por exemplo, é como se fosse a casa dele. Então, ele vai usar um paramento que é mais semelhante à roupa que ele usa, não é um descartável. Ele entra num consultório, ou na clínica ou no hospital, ele não sente aquele cheiro de hospital, que é natural, é o cheiro de hospital. Mas ele pode sentir um cheiro diferente, a gente pode ter uma identidade feita em cima do sentido do olfato. Por que não posso ter uma seleção de músicas, não que eu gosto, mas que eu fiz uma pesquisa com os meus pacientes, que eles indicam, ou vamos pensar fora da caixa. Quando ele vem, vai fazer uma primeira consulta, eu envio para ele uma pesquisa onde eu pergunto para ele qual é a preferência de música. E quando ele entra dentro do meu consultório para fazer um procedimento, eu tenho aquela preferência dele, e ele se sente um pouco mais acolhido, e a experiência dele com certeza é bem melhor. O sentido da visão, então, é o que ele vê, o que ele, a partir dali, se sente bem num ambiente não tão frio, como aquele exemplo da própria Florida Hospital for Children. Então a gente precisa de entender esse sentido. E por que não oferecer para ele uma água saborizada, um cardápio de café, para que eu possa criar uma identidade e ele lembrar daquela experiência que ele teve positiva conosco, da área de saúde. Então, a gente trazer isso como uma tendência, é uma tendência para o sistema de saúde, os 5 sentidos aplicados dentro das instituições. Esse é um case, por exemplo, de um consultório que eu participei como consultor no desenvolvimento desse projeto, um projeto semelhante, mas que a gente explora aqui todos os 5 sentidos. Tá? Primeiro, não tem a mesa como barreira do paciente. O paciente, ele senta como se fosse na sala de estar da casa dele. E ele está aqui como meu convidado.
Então a mesa é um apoio ali do lado, eu sento na frente do paciente ou ao lado do paciente. Se tiver um familiar, ele está ali sentado. Eu tenho ali todo o suporte, eu tenho ali a biofilia, eu tenho ali o verde, eu tenho um ambiente claro, eu tenho um ambiente produzido, eu tenho uma arquitetura diferenciada e com certeza a experiência dele dentro desse ambiente é relevante. E com certeza isso traz uma estratégia de retenção, de recomendação, de lealdade extremamente diferente. Então isso é um caso aplicado e posso compartilhar detalhes a quem interessar. Então aqui trazendo um pouquinho de um case. Bom, falando de tecnologia, sem dúvida nenhuma a tecnologia é uma grande tendência, e não mais tendência, é uma realidade, uma vez que a gente foi pego de surpresa aí com a pandemia, o que nos obrigou, o que obrigou, graças a Deus, ao Brasil evoluir no modelo de telecuidado, de telesaúde, de telemedicina, de teleconsulta, de telemonitoramento, que isso com certeza é um ganho tremendo. Quando a gente traz a questão da telemedicina, da telesaúde, vamos falar assim, eu não afasto o profissional de saúde do atendimento, do paciente. Pelo contrário, eu aproximo ele, ofereço uma porta de entrada diferenciada para ele, um acesso mais fácil com ele dentro do cuidado, da linha de cuidado. Eu ofereço para ele uma oportunidade de ser monitorado e acompanhado de casa, por exemplo, um paciente pós-operado, ou numa criança que tem uma virose que precisa de ser acompanhada pelo pediatra à distância para evitar que o pai leve essa criança com frequência ao consultório. Mas a gente pensar isso, que a tecnologia não vai substituir o contato físico, mas eu consigo gerar uma experiência diferente. A gente fala aqui da experiência FIDigital, Physical Digital, extremamente positiva. O paciente, a gente vai se tornar mais acessível ao paciente. E essa relação se torna uma relação extremamente bem diferenciada quando a gente trata aí o e-health. A gente precisa de abrir a cabeça para isso e trazer devices e trazer estratégias nesse sentido. E aqui é uma caricatura que, de fato, é o médico, é o profissional de saúde, através da tecnologia como meio, cuidando do paciente na casa dele. Olha só. E aí aqui eu trago uma imagem antiga, que é o médico à beira-leito, mas não no hospital, mas sim na casa do paciente. O conceito do médico de família, do profissional de família, então, que visita a nossa casa. Então, trazendo essa analogia do telecuidado, da telesaúde, é possível a gente mesclar e trazer e trabalhar esse movimento conjunto. Eu ir para dentro da casa do paciente usando a tecnologia, usando realmente o que há de mais avançado e disponível no mercado de saúde no mundo. E hoje extremamente acessível. Então a gente tem que usar e a gente precisa de se atentar realmente para essa evolução. Aqui é um movimento que a gente precisa de se preocupar, que são as grandes, as gigantes, porque eu começo a pensar na personalização. Isso aqui é o exemplo da massificação. Isso aqui é o exemplo do volume. Então, eu pegar uma grande rede do varejo que está investindo hoje em saúde, inclusive em odontologia, inclusive em estética, onde eu consigo massificar o acesso. Tá? Eu nunca vou conseguir, vocês nunca irão conseguir concorrer com o Walmart, por conta da estrutura, por conta do poder econômico, por conta da estratégia. Mas, por um outro lado, eu consigo utilizar as ferramentas de personalização, porque eu tenho as pessoas que buscam a massificação, que muitas vezes estão sensíveis a custo, onde aqui uma consulta custa $49, por exemplo, mas eu tenho as pessoas que buscam a personalização e veem valor agregado nesse movimento da personalização da experiência do paciente e tudo isso que a gente falou até agora. Aqui mais um exemplo da Amazon, que é a gigante do varejo,
do e-commerce no mundo, que tem avaliado hoje em 3 trilhões de dólares. Ela está seguindo pela Amazon Care, o modelo, inclusive com ambientes físicos, com consultórios espalhados pelos Estados Unidos e com telemedicina, com telesaúde. Então a gente tem essa relação de uma gigante digital, digitalizando a saúde e investindo pesadamente no cuidado. Então isso aqui, para que a gente possa abrir a cabeça, entender a tendência, entender que esse é o movimento de tudo isso. E o paciente hoje é diferente, ele é um paciente consumidor, ele consome a saúde, ele é extremamente diferenciado, moderno, ele tem informação acessível, ele já entra dentro do consultório entendendo o que ele tem, o que ele quer e como vai ser, quais são as consequências. Então eu preciso de estar na mesma página desse paciente, que é um paciente consumidor, bem informado, um paciente que está conectado, é um paciente que está ali no mundo compartilhando conosco o seu cuidado, porque, mais uma vez, eu não posso terceirizar a minha saúde. Então, esse paciente assumiu esse protagonismo do seu cuidado e, naturalmente, ele não vai ter o seu conhecimento, mas eu preciso de falar a mesma língua dele e entender que ele é um consumidor e a gente trazer o conceito de consumo na relação de saúde também. E o paciente nos escolhe. Então, hoje ele trabalha por referenciamento, mas ele escolhe, ele pesquisa, ele entra na rede social, ele vê o que você fez, o que você não fez, ele vê como é que foram as suas noites de finais de semana, de churrasco, ele faz uma pesquisa, ele te monitora, então ele te escolhe. Então a gente precisa de entender, tomar cuidado, e hoje as redes sociais permitem que os pacientes façam essa busca e eu preciso estar muito bem conceituado para que ele possa ter a segurança, o quesito de segurança atendido a partir do momento que ele vai nos avaliar, muitas vezes através de rede social. E aqui extremamente relevante e oportuno, que são os choques de geração, os pacientes do amanhã. Então, quem são esses pacientes, as gerações, o que eles estão aderidos. Então, aqui, uma pesquisa que em 2028, 27% da população serão de milênios. Então, a partir do momento, o milênio, ele tem realmente uma expectativa diferente. Ele tem uma relação diferente com o consumo de saúde, diferente da geração X, que onde aqui estou enquadrado, que em 2028 seremos 20% da população do mundo, nós temos uma relação diferente com a saúde. E a gente precisa de pensar aqui a geração alfa, que serão 22% da população, que ela quer menos contato, ela está nativa da tecnologia, então se eu não estiver na tecnologia, eu não vou estar visível a ela. Então a gente precisa de entender esse slide extremamente relevante, porque a gente tem esses choques e temos expectativas diferentes e temos comunicação diferentes com cada um dessas gerações que são hoje a realidade do nosso dia a dia. Trazendo um pouquinho aqui sobre a comunidade. A comunidade é a força mais poderosa da transformação da saúde. Então, a gente criar um ambiente em comunidade de cuidado, criar ambientes onde eu possa comunicar, ter produtos, infoprodutos, produtos com informação para o paciente, para que ele possa ter ali uma referência e ter aquela informação acessível e com curadoria, não a informação solta no Google. Então a gente precisa ter o profissional de saúde, você, dentro desse ambiente de informação. E tudo isso traz, e a gente precisa de entender o paciente como uma relação de neuromarketing, uma relação de neuropsicologia, que
tem desejos, que tem expectativas, que busca satisfação, que tem criatividade, eu posso trabalhar a criatividade dele. Então a gente utiliza ferramentas de neuropsicologia, de neuromarketing na relação de consumo, na saúde, na relação de cuidado, na relação de aderência e tudo isso. Então a gente precisa de entender a complexidade desse ser humano como indivíduo e entender a complexidade dele como neuro. Então isso é uma tendência que a gente precisa de trazer para dentro dos nossos negócios. E aqui, já finalizando com vocês, queria trazer aqui uma experiência também da Disney dentro do hospital, um vídeo aqui que o penúltimo slide que eu vou compartilhar com vocês. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't I? Quero dizer para vocês com esse vídeo que existe a cura com o coração. Então, o remédio, o amor, é um remédio que deve ser utilizado sem prescrição, sem moderação, e a gente tem que colocar na nossa agenda, no modelo de saúde, no modelo estratégico da nossa empresa, que é o nosso consultório, o nosso hospital, ou o próprio sistema de saúde no mundo, que a gente vem perdendo esse grande medicamento, esse grande aliado no cuidado, que é o amor, que é a humanização. Então, esse próprio exemplo que é profundo em aplicar o conceito Disney, que é o conceito de encantamento, é o conceito de expectativa, é o conceito de coisa boa na saúde. Então a gente consegue fazer isso, porque apesar de tratar doenças, tratar problemas, a gente tem a possibilidade de fazer isso de forma diferente, de forma humanizada. Então isso é uma grande lição para a gente. E aqui queria encerrar com vocês, desde já agradecendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui com vocês, mas aqui é uma reflexão que a gente precisa ter uma reflexão disruptiva, trazendo aqui uma analogia à NASA e agora à SpaceX. Então, algo que a gente nunca imaginou que iria acontecer, aconteceu, que a iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, o público e o privado, uma ideia, um capital, a soma de equipes
a gente conseguiu desenvolver e levar 2 astronautas para a Estação Espacial Internacional, onde eu compartilhei projetos com a iniciativa privada e trouxe eles agora de volta à Terra. E que isso vai abrir uma oportunidade no mundo para grandes projetos. Então, isso aqui é uma analogia que eu fiz e que queria trazer para vocês essa reflexão. Hoje, se a gente continuar no caminho que a gente está mergulhando num mundo vermelho, num mundo de doença, num mundo de problemas, num mundo de insatisfação. E eu preciso de cortar esse S aí do X, trazer um conceito diferente de transformação da saúde, de transformação do cuidado, para que a gente possa entender que a gente precisa mudar a rota, transformar e buscar algo disruptivo, trazer o ser ali na meia-lua de cocriação, de cooperação, de cogestão, de comunidade e transformar a saúde através de várias ferramentas de parcerias. Então, eu queria deixar aqui os meus contatos, agradecer realmente a paciência de vocês, agradecer a oportunidade de compartilhar, me manter à disposição. Espero aqui ter aberto para que vocês possam pensar fora da caixa, aberto a cabeça de vocês e colocado algumas minhocas para que vocês possam refletir e considerar isso de forma individual em seus negócios e de forma individual com seus pacientes que são únicos. Muito obrigado. Mais uma vez aqui os meus agradecimentos. Me mantenho à disposição através dos meus contatos. Convido vocês a conhecer o Observatório Saúde, que é a nossa plataforma que eu tenho o prazer de compartilhar bastante conteúdo nela, conteúdos de relevância e com grandes líderes do Brasil e do mundo, tá bom? Muito obrigado a vocês, um forte abraço.